Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e os Srs. Deputados. Naturalmente, na outra audição que se segue, sazonal, chamou-lhe o Sr. Presidente, serão colocadas outras questões que têm a ver com a atualidade política nacional, mas centraremos as perguntas nesta audição sobre a questão que a motivou, que é uma questão da maior gravidade e importância e que, pela nossa parte, não desvalorizaremos nem secundarizaremos. Aliás, sabe o Sr. Ministro que não temos muito por hábito pedir demissões isoladas de ministros por esta ou aquela razão. A nossa análise é mais global em relação à política do Governo, mas devo dizer que esta é uma questão que justificaria eventualmente esse pedido de demissão, não tivesse o Sr. Ministro antecipado essa questão. Vou passar, portanto, às questões que penso que devem ser esclarecidas. A primeira questão é de saber quem deu a ordem para não ser autorizada a aterragem do avião do Presidente da Bolívia no aeroporto de Lisboa. Se essa ordem foi dada pelo Sr. Ministro ou por outro membro do Governo, ou se essa ordem teve outra origem, eventualmente até, porque neste ponto é possível levantar todas as hipóteses, eventualmente até provinda de outras estruturas político-militares ou de Estados estrangeiros com alguma interferência na governação do nosso espaço aéreo. Quem deu a ordem? Se foi o Governo, o Sr. Ministro ou outro membro do Governo a dar essa orientação, pergunta-se com que fundamento. Eu sei, há um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre isso, que se invocam fundamentos, considerações técnicas, é essa a expressão exata. E eu queria saber quais são as considerações técnicas. Porque considerações técnicas é tudo e é nada. Considerações técnicas não explica a razão concreta de não se permitir a aterragem de um avião de um presidente de um país com o qual temos relações diplomáticas. Queria também dizer ao Sr. Ministro que espero que a resposta não tenha nenhuma relação com a eventualidade de vir a bordo do avião ou de ter sido dada alguma informação, perguntaria até por quem, de que viria a bordo do avião o Sr. Snowden, bem conhecido nas últimas semanas pelas revelações que fez. Isso não é nenhum motivo técnico, não poderia ser considerado um motivo técnico e, portanto, o comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros teria mentido aos portugueses e também não há nenhuma razão jurídica, diplomática, para que essa questão fosse a base de tal decisão. Que saibamos, não há nenhum pedido de extradição judicial deste cidadão. Penso que nem temos acordo de extradição com os Estados Unidos, tendo em conta a complexidade da legislação e as salvaguardas da nossa Constituição em matéria de pena de morte e de prisão perpétua. E, portanto, daí não vem nenhuma justificação, nem técnica, nem política, nem diplomática, nem jurídica. Espero que não seja essa a resposta. Aliás, seria interessante perguntarmos se os países da Europa que tiveram estas atitudes o fizeram, como pelo menos em Espanha já foi afirmado, por terem informações de que o Sr. Snowden estaria a bordo. Eu pergunto se a postura dos países da União Europeia perante a denúncia que estão a ser alegadamente espiados pelos Estados Unidos da América, o que fazem é perseguir o denunciante em vez de pedir explicações a quem alegadamente está a fazer a espionagem, ainda por cima, um país com quem há relações de determinado tipo. Uma outra questão é saber se este procedimento do Estado português respeitou as leis internacionais e as regras diplomáticas de respeito pelos chefes de Estado, pelos pavilhões das aeronaves e pelo facto de elas serem, ainda por cima, um avião presidencial, território dos países de onde provém, e se isso foi cumprido.
E se nós poderíamos admitir, enquanto Estado, que o Presidente da República Portuguesa tivesse sido sujeito a uma tal situação num qualquer país da América Latina com quem tivéssemos relações diplomáticas. Uma última questão, termino já, Sr. Presidente, é esta. O que é que se vai fazer agora, Sr. Ministro, da diplomacia económica? O Sr. Ministro tem de certeza melhor que eu conhecimento das reações por toda a América Latina a este episódio, envolvendo Portugal, Espanha, França, enfim, e outros países. O Sr. Ministro, que declarava a 26 de junho no México que queria ser o guerreiro da diplomacia económica, o Sr. Ministro, que há bem pouco tempo... Sr. Deputado, queria que concluísse. Vou já terminar, Sr. Presidente. Esteve no Peru, até há um título que diz Portas vende Portugal a empresários peruanos, que esteve em visita ao Brasil em maio, que prometeu em 2011 dar tudo para fortalecer a relação com a Venezuela. Eu pergunto, Sr. Ministro, o que é que este episódio tem de consequências em toda uma política que foi levada a cabo pelo Sr. Ministro e até pelos seus antecessores de fortalecimento de relações económicas com a América Latina, de ampliação do mercado de exportações para as nossas empresas e que evidentemente agora estão completamente deitadas abaixo, completamente menorizadas no quadro em que estamos. Sr. Deputado, pedia-lhe que concluísse, Vou terminar, Sr. Presidente, no quadro em que esta situação deixou Portugal com uma imagem absolutamente negativa nesses países. Presidente, o Sr. Ministro escusa de responder ao que não lhe foi questionado. Ninguém, eu pelo menos não pus aqui em causa a autorização de sobrevoo, nem a questão do risco do voo. Já li o comunicado do Ministério de 5 de julho, salvo erro, e portanto isso está lá explícito. Posso considerar que houve uma decisão do Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre esta matéria. Quanto à questão da consideração técnica, não era verdade, Sr. Ministro, não era verdade. Porque o Sr. Ministro agora explicou qual era a razão. A razão era não importar um problema que não tem interesse para Portugal. Foi esta a razão. Isso não é uma consideração técnica, é uma consideração política. E mais nada. E isso é que devia ter sido assumido, como o Sr. Ministro está agora aqui a assumir. A razão para não autorizar, ao contrário do que aconteceu no percurso em direção a Moscovo, a aterragem do avião do Presidente Morales em Lisboa, foi evitar a possibilidade do avião trazer o Sr. Snowden. Por o Ministério considerar, o Governo considerar, que isso não seria vantajoso para Portugal. Mas então assumam isso. Então assumam isso. E essa é que foi de facto a razão. Porque o senhor Ministro diz que não tem nenhuma consideração a fazer sobre a política de asilo dos outros países em relação ao Sr. Snowden. Pois é, mas é que esta atitude significa objetivamente uma colocação de Portugal do lado do cerco ao Sr. Snowden. Porque se ele viesse no avião, qual era o problema para Portugal? Ele ia em trânsito para a Bolívia. Isso era um problema da Bolívia e dos Estados Unidos da América. Mas o que o Governo fez foi, nós, disse o Sr. Ministro, não perguntamos quem traz o avião, mas à cautela não o deixamos aterrar. Portanto, é a mesma coisa feita de outra maneira, Sr. Ministro. À cautela não aterra, não vá trazer alguém que os nossos parceiros dos Estados Unidos da América não querem que tenha possibilidade de pedir asilo político por razões que são contrárias aos interesses da União Europeia e de Portugal, como o Sr. Ministro aqui referiu. E, portanto, temos esta situação. A questão de substância, referida pelo Sr. Ministro, é muito grave. As consequências dessa questão de substância são abordadas pelo Estado português no sentido contrário à gravidade delas. Os Estados Unidos espiam. Isso é denunciado. A preocupação do Governo é que quem denunciou essa espionagem não tenha possibilidade de pedir asilo político num país que eventualmente o queira dar. E não estou sequer a pôr a questão de ser Portugal a fazê-lo. E este é que é o resultado desta questão. A consideração foi política, foi evitar
a aterragem de um avião que podia trazer em trânsito para asilo político o Sr. Snowden, e isso é objetivamente contribuir para o cerco que está a ser feito pelos Estados Unidos da América nessa matéria. Finalmente, Sr. Ministro, duas questões muito breves. Primeiro, faça favor de não reduzir o problema que está criado na América Latina à pouca dimensão das exportações e das relações comerciais com a Bolívia, porque, como o Sr. Ministro bem sabe, a questão vai muito para além disso. Reuniram-se vários presidentes de países da América Latina nos últimos dias e não foi só a Bolívia, foram alguns com enorme relevância para as nossas relações externas. Portanto, não vale a pena agora dizer isto não tem grande importância porque temos poucas relações comerciais com a Bolívia. Não é esse o ponto é muito mais abrangente que isso. E a última questão é esta. Sr. Ministro, acha mesmo que o Presidente da Bolívia não tem razões de queixa de Portugal? Que o Estado da Bolívia não tem razões de queixa de Portugal? Não basta dizer que se lamenta o incidente, é que o incidente aconteceu devido à ação do governo português. E, portanto, não se pode lamentar uma coisa que se criou, que se causou. E eu pergunto-lhe, acha que o Presidente da Bolívia não tem razões de queixa do comportamento do Estado português e do governo português? E se fosse com o Presidente da República Portuguesa uma situação inversa na América Latina? Como é que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros iria reagir a uma situação deste tipo? Pergunto-lhe. Sr. Presidente, Sr. Ministro, eu queria ainda dizer em relação ao tema anterior, que enfim, tivemos a discutir na audiência anterior, que tomo como confirmação as suas últimas respostas de que houve uma razão política, podemos discuti-la, mas houve uma razão política. Essa razão política teve a ver com a questão do asilo. Eu nem sequer estou a pôr a questão de Portugal dar ou não direito de asilo, mas de facto há hoje uma tentativa de limitação desse direito, e a decisão tomada em relação à não aterragem do avião do presidente boliviano foi objetivamente, ou poderia ter sido, se por acaso fosse essa a intenção da Bolívia, um impedimento ou um ato que, junto com outros de outros países, pode ter dificultado essa questão, e essa é a conclusão que se tira de todo este processo. A conclusão de que, objetivamente, vários Estados da União Europeia, apesar da substância que está por trás de toda esta questão, optaram por não afrontar os Estados Unidos da América nesta matéria e, portanto, mais uma vez, submeterem-se às suas determinações.